Deus, a palavra diz assim: a mão do Senhor parava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito ele me conduziu até o meio do vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso número de ossos no vale, e todos estavam virados e aqui está ressequíssimos, sequíssimos, né? Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderá ter vida de novo? E eu respondi: Senhor, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhe, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Amém? Até aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, pode se aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, a irmã Andréia, ela teve uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, a qual ela falou, né, sobre a ordenança, né, da parte do Senhor. E quando o Senhor ele dá uma ordem, quando o Senhor ele libera uma palavra, né, sobre nossas vidas, a gente precisa ter fé, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vem fugiu uma palavra agora. A gente tem que obedecer, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que o Senhor ele manda. A gente vem acatar, louvado seja Deus, aquilo que o Senhor ele ordena, louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vê uma outra situação, louvado seja o nome do Senhor, a qual o Senhor ele dá uma visão ao seu profeta, louvado seja Deus, e faz o profeta observar tudo aquilo que está na tua volta, louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que o profeta ele vê, aquilo que o profeta ele enxerga naquele lugar, não é agradável. Aquilo que o profeta vê, aquilo que o profeta ele enxerga, louvado seja o nome do Senhor, não tem vida, não tem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma situação triste, louvado seja Deus. Era uma situação onde ali tudo se encontrava morto, onde tudo se encontrava esquecido. Era um vale, era um deserto, onde ali estavam, vamos dizer, pessoas mortas, pessoas esquecidas. Louvado seja o nome do Senhor. E como a própria palavra nos mostra, já há muito tempo sem vida, sem fé e sem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um ditado, né, irmãos, aí no mundo, que fala que o cemitério é o ponto final, né? Onde ali são enterrados todos os sonhos, onde ali são enterradas todas as esperanças. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa morre, ali fala, ali acabou, ali é o fim, ali não tem mais. O que conquistou, conquistou. O que obteu, aquilo que a pessoa obteu, ela obteu. Aquilo que a pessoa realizou, ela realizou. Ali morreu, vamos dizer assim, acabou. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui no mundo espiritual, porque quando o Senhor ele dá a visão para Ezequiel, ali o Senhor ele está falando do mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor ele está falando do mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para nós. A diaconisa Tamires, ela começou, e a palavra a qual ela falou
falava de a gente estar renovando, se fortalecendo a nossa fé no Senhor, para que a gente não venha escurecer, para que a gente não venha fraquejar, para que a gente não venha a vacilar no decorrer do processo da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, que o Senhor ele tem falado, louvado seja o nome do Senhor no dia de hoje, através dos louvores, através da oportunidade, é que a gente venha confiar naquilo que o Senhor ele tem falado. Que a gente venha confiar naquilo que o Senhor ele tem prometido. E mesmo que muitas das vezes a gente venha olhar a situação, e mesmo que muitas das vezes a gente venha olhar o cenário, louvado seja o nome do Senhor, como Ezequiel ele viu, como Ezequiel ele presenciou, como Ezequiel viu aquela situação, e mesmo vendo aquela situação, o Senhor ele fala ali para Ezequiel: Ezequiel, o que tu vê? Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o Senhor muitas das vezes ele fala para mim e ele fala para você todos os dias. Ou mesmo muitas das vezes, irmãos, a própria situação ela mostra para mim, ela mostra para você como ela está todos os dias. Às vezes, todos os dias a gente olha uma situação, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, seja na vida sentimental, seja na saúde, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, olhamos essa situação e muitas das vezes a gente se vê nesse cenário, olhando pelo lado espiritual. Às vezes, irmãos, pelos olhos carnais as pessoas olham, às vezes pelos olhos carnais as pessoas enxergam e aparentemente parece, vamos dizer assim, estar bem, aparentemente parece estar tudo favorável, alegria no rosto, no coração, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Senhor ele olha, ele mostra essa situação para Ezequiel, o Senhor ele mostra para Ezequiel que ele está olhando além, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que os olhos podem enxergar, porque ali o Senhor ele estava mostrando a situação a qual o povo de Israel se encontrava. E é assim, irmãos, muitas das vezes na nossa vida, porque o povo ele estava lá de pé, o povo carnalmente eles estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, estavam ali escravizados, estavam ali numa situação que não era muito uma situação a qual não era a que eles queriam, a que eles imaginavam, mas o povo estava ali, o povo estava ali de pé, o povo estava ali vivendo o dia a dia dele, o povo estava ali comendo, bebendo, estava ali, louvado seja o nome do Senhor, como nós estamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje das nossas vidas. É isso que eu falo, às vezes as pessoas olham e veem a irmã indo, a irmã vindo, a irmã trabalhando, louvado seja Deus, a irmã com a família, louvado seja Deus, a irmã indo trabalhar, indo levar filho, levando a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E isso é o que os olhos das pessoas veem, louvado seja o nome do Senhor. Só que o Senhor ele mostra, irmãos, e ele fala para mim e para você que ele conhece, louvado seja o nome do Senhor, como verdadeiramente está a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, diante da presença de Deus. Que nem a irmã falou, quando ela leu ali e ela estava falando, a irmã Andréia, louvado seja o nome do Senhor, ali na sua salvação, eu falei como o Senhor ele é bom, como o Senhor ele é fiel, e o Senhor ele testifica, louvado, aquilo que o Senhor ele coloca no coração, né? Porque ali a irmã Andréia pegou e falou, Naamã, ele estava ali, de uma boa aparência, louvado seja o nome, cumprindo a função dele, o dever dele, como soldado, louvado seja Deus, que precisa estar, louvado seja Deus, mas havia algo escondido, havia algo oculto, louvado seja Deus, que aos olhos carnais, aos olhos das pessoas, não era visível, louvado seja Deus, mas em todo o tempo, o Senhor ele mostrou ali para Naamã que ele via onde estava a sua dor, ele via onde estava o seu machucado, ele via onde Naamã precisava de uma
cura, que apesar de ele transparecer às pessoas ser um soldado forte, um soldado valente, ele tinha algo que precisa ser tratado, ele tinha algo que precisava ser curado, ele tinha algo que precisava ser transformado. E é isso, irmãos, que o Senhor, ele vê em mim e ele vê em você todos os dias. Por isso que o Senhor colocou no meu coração para estar louvando esse louvor, irmãos, porque é o Senhor que permite as situações que acontecem na nossa vida, mas aquilo que o Senhor, ele permite acontecer na minha e na tua vida tem propósito. Às vezes, irmãos, a gente não entende, não compreende a maneira como o Senhor, ele trabalha. Às vezes a gente não entende, a gente não compreende o porquê de muitas coisas que o Senhor permite a gente vivenciar. Louvado seja Deus. Principalmente aquilo que nos traz dor, aquilo que nos machuca. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que nos causa tristeza, angústia em nossos corações. Mas o Senhor, ele mostra, irmãos, que o Senhor, ele tem trabalhado. Louvado seja Deus. Mas o que eu e você, em meio à caminhada, em meio ao processo, em meio ao trabalhar e o agir do Senhor nas nossas vidas, a gente precisa entender e compreender, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, ele está tratando, mas não é para o mal, o Senhor, ele está tratando para o bem. E mesmo que muitas das vezes a gente está passando por muitas coisas, às vezes a gente está passando por um furacão, às vezes a gente está passando por um vento forte, pelo reboliço, como a própria palavra vai dizer aqui em Ezequiel 37, que quando o Senhor, ele mostra ali para Ezequiel, e o Senhor, ele fala para Ezequiel: está vendo, Ezequiel, este vale, está vendo essa situação, está vendo esse exército que se encontra aqui, já há muito tempo morto, já há muito tempo aqui falecido, esquecido, aonde já se decompôs todinho, já não tem pele, não tem cabelo, você já não reconhece qual osso faz parte do osso, como se estivesse ali tudo bagunçado, ali tudo atrapalhado, ali um quebra-cabeça, mas um quebra-cabeça difícil de ser montado. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente se vê nessa situação, às vezes a gente se vê ali tentando resolver algumas situações na nossa vida, às vezes a gente se vê ali tentando montar alguns quebra-cabeça, tentando entender o que está acontecendo ali naquele movimento, naquela situação. Às vezes a gente está querendo encaixar peça com peça, para ver se a gente consegue enxergar algo ali, um mistério ali, o que Deus quer mostrar, o que o Senhor, ele está mostrando. Louvado seja Deus. Queremos enxergar a vida, queremos não só enxergar a bagunça, louvado seja o nome do Senhor, mas o que há por trás de toda essa bagunça, porque há um propósito, há uma vontade do Senhor. Só que eu e você precisamos entender, irmãos, que é o Senhor que encaixa, é o Senhor que vamos dizer assim, é o Senhor que coloca o que está fora do lugar no lugar. Louvado seja Deus. É o Senhor que dá o direcionamento, é o Senhor que faz. E às vezes, irmãos, nos falta impaciência de deixar o Senhor trabalhar, de deixar o Senhor agir. O Senhor, ele somente falou ali para Ezequiel: você acredita que poderá reviver esses ossos? Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequiel, ele fala para o Senhor: Senhor, só o Senhor é que sabe. Aí o Senhor, ele dá uma ordem a Ezequiel, e ele fala: Ezequiel, profetiza. E quando Ezequiel profetizava, diz a palavra que um reboliço acontecia, e ossos com ossos se juntavam. E aí a gente vê lá quando a irmã falou no começo, ela pegou e falou assim: Naamã, a menina vai até o profeta, e ali ela lança uma palavra a ele. Ele vai até o profeta, crendo na palavra da menina, e ali o Senhor, ele dá uma ordem. Louvado seja Deus. Mas ali o processo era o Senhor que iria curar, era o Senhor que iria purificar, era o Senhor que iria limpar. E ali o Senhor, ele pega e fala assim: Naamã, mergulhe 7 vezes
nas águas, no rio. Louvado seja o nome do Senhor. E ali não era para Naamã querer entender como o Senhor iria purificar. Não era para Naamã, a cada mergulho, olhar para a sua pele e falar assim: deixa eu ver se está mudando, deixa eu ver se está purificando, deixa eu ver se está limpando, para ver se eu vou e mergulho de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes somos nós, irmãos, assim. Às vezes a gente está mergulhando uma, está mergulhando duas, está profetizando uma, está profetizando duas, e às vezes a gente não está enxergando, a gente não está conseguindo ver sinais, louvado seja Deus, de que algo está acontecendo, de que um movimento está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele fala, irmãos, o Senhor, Ele mostra através da tua palavra, porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. E o Senhor, Ele fala que o justo viverá pela fé. O justo, ele não viverá por vista, mas ele viverá pela fé. O justo, ele não tem que ver para crer, mas ele precisa crer para ver. Existe uma grande diferença. Então a gente precisa, irmãos, continuar acreditando na palavra do Senhor e obedecendo às ordenanças de Deus, mesmo que com os nossos olhos carnais a gente não está enxergando nada. Se o Senhor está mandando orar, se o Senhor está mandando profetizar, louvado seja Deus, nenhuma situação, em alguma área da tua vida, é porque o Senhor, Ele está trabalhando. O que Ele pede para mim e para você: continua orando, continua profetizando, porque é eu que trabalho e é eu que estou trabalhando, e é eu que coloco no lugar aquilo que está fora do lugar, é eu que junto, é eu que afasto. É como a própria palavra de Deus ensina: há um tempo determinado para todas as coisas, e a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar e entender que há um tempo de amar, há um tempo de se afastar, há um tempo de amar e de odiar, há um tempo de abraçar e de se afastar, há um tempo de sorrir, mas também há um tempo de chorar. Mas em todo o tempo o Senhor, Ele está presente. Então não é porque aos nossos olhos carnais a gente está profetizando, a gente está adorando, a gente está vindo para a igreja, a gente está fazendo campanha, a gente faz jejum, a gente faz oração, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente está olhando para falar: mas não está acontecendo nada está mudando, está tudo do mesmo jeito, a situação está mesma. Às vezes parece até que pior, nem melhor, não há um sinalzinho. E às vezes a gente quer um sinal, louvado seja Deus, para a gente animar, para a gente se renovar, para a gente falar assim: não, eu preciso de combustível, eu preciso de um sinal. Louvado seja o nome do Senhor, para mim continuar buscando, para mim continuar perseverando, para mim não desistir desse sonho, para mim não desistir deste processo. Mas é aquilo que a palavra do Senhor Jesus nos ensina, irmãos, que a gente venha confiar, a gente venha acreditar, louvado seja Deus, na voz do Senhor. É como eu falo, irmãos, não é na voz do homem, não é na voz da mulher, porque o profeta é falho, o profeta aqui na terra é falho, louvado seja Deus. E os dias de hoje que a gente tem vivido tempo de falsos profetas, louvado seja Deus. Às vezes as pessoas, por saber o desejo do nosso coração, às vezes as pessoas, por saber aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente quer, as pessoas têm falado e têm profetizado, e às vezes a gente pensa que é sinal de Deus, às vezes não é sinal de Deus não, às vezes é só o homem falando, às vezes é o próprio diabo usando a boca de alguém para falar aquilo que o coração da gente quer ouvir. E o Senhor, Ele está falando para mim, para você: acalma, aquieta, descansa o teu coração e deixa eu trabalhar. Uma coisa é certa, irmão, a maior profecia fiel e verdadeira é a palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. Então busca no Senhor através da palavra, amém? Deixa o Senhor, Ele falar na tua vida através da palavra. E se o Senhor, Ele falar, está falado. Se o Senhor falar que vai fazer, Ele vai fazer. Se o Senhor falar para mim, para você: descanse teu coração, confia no Senhor, que o Senhor, Ele está no controle de tudo. O Senhor, Ele se responsabiliza. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele determina, Ele faz. Que nem quando o Senhor, Ele falou aqui para os profetas: vocês vão chegar do outro lado. Louvado seja Deus. Quando Ele fala assim: ó, irmão, você vai para aquele lugar,
lugar, louvado seja o nome do Senhor. Você vai chegar lá, louvado seja Deus. Mesmo que no meio do caminho, no meio do percurso, acontecem situações para que venha atrapalhar, para que eu e você venha pensar que a gente não vai chegar naquilo que o Senhor, Ele determinou. O Senhor, Ele fala que Ele é fiel. Se Ele falou que do outro lado você vai chegar, você vai chegar. Louvado seja Deus. Se o Senhor falou que a bênção é tua, a bênção é tua. Louvado seja Deus. Não é o homem, louvado seja Deus, é o Senhor que fala. Se o Senhor, Ele falou que Ele vai honrar a tua vida, Ele vai honrar a tua vida. Se o Senhor falou que vai abençoar o teu casamento, Ele vai abençoar o teu casamento. Se o Senhor falou que vai abençoar o teu ministério, Ele vai abençoar o teu ministério. Se o Senhor falou que vai entrar com cura, Ele vai entrar com cura. Se o Senhor falou que Ele vai dar algo na tua mão, louvado seja Deus, Ele vai dar este algo na tua mão, a qual você tem pedido ao Senhor, uma casa, um carro, um emprego, não sei, louvado seja Deus, uma promoção, louvado seja Deus. Então que a gente venha confiar, irmãos, naquilo que o Senhor, Ele fala, porque às vezes, irmãos, louvado seja Deus, tem pessoas que vêm até nós lançar uma profecia, e às vezes nem é algo que a gente tem no nosso coração, às vezes nem é algo que a gente pediu para Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala que quando o Senhor, Ele vem usar um profeta para falar aos nossos corações, Ele vem somente testificar aquilo que o Senhor, Ele já colocou. Quando o Senhor, Ele coloca o desejo, a palavra do Senhor fala, se eu não me engano, em Efésios, que o querer e o fazer vem do Senhor. Então, quando vem, nasce uma vontade em nossos corações. Se essa vontade for do Senhor, o Senhor, Ele vai confirmar através da tua palavra. O Senhor, Ele pode usar a vida de um profeta. Quando o Senhor, Ele coloca algo, louvado seja Deus. Vamos dizer assim, o irmão colocou um desejo no teu coração, vamos dizer assim, de comprar uma casa, louvado seja o nome do Senhor. E ali é um segredo dele com Deus, louvado seja Deus. E às vezes ele está assim, meu Deus, o Senhor colocou no meu coração que Ele vai me abençoar, Ele vai dar uma casa, eu não sei como é como, eu não tenho dinheiro, mas eu estou sentindo esse desejo no meu coração, eu estou sentindo que o Senhor vai me abençoar e o Senhor vai honrar. E ali fica, irmão, seu culto, você e Deus, louvado seja Deus. Isso é só um exemplo que eu estou dando, mas o irmão sabe aquilo que você tem no teu coração. A gente não precisa sair falando, sair espalhando, porque o Senhor, Ele sabe. E quando a gente está com aquele desejo no coração e às vezes a gente está na dúvida, a gente não sabe que às vezes o nosso recurso a gente não tem condições de conquistar. Às vezes pelo nosso recurso a gente se sente não merecedor, às vezes a gente se sente que é incapaz, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Senhor, Ele dá, quando o Senhor, Ele fala que Ele vai fazer, Ele sabe das nossas condições. Então a bênção do Senhor, ela é completa, e o Senhor, Ele dá condições para que a gente venha conquistar, para que a gente venha alcançar, louvado seja Deus. E que o Senhor, Ele faz às vezes, daí Ele vai usar a tua palavra, Ele vai usar alguém para testificar aquilo que Ele já colocou no teu coração como um desejo, para falar para você, descansa o teu coração, confia no Senhor, porque o Senhor, Ele vai conceder e Ele vai realizar o desejo do teu coração, louvado seja Deus. Então, se no meio do percurso houver tempestade, se no meio do percurso houver impedimento, houver empecilhos, para que eu e você venhamos pensar que o Senhor, Ele não vai fazer, que o Senhor, Ele não vai agir, o Senhor, Ele fala que Ele é fiel, que Ele vai fazer e Ele vai cumprir, porque é promessa dEle. Então que eu e você venhamos ficar na dispensação do Senhor, de estar atento à voz de Deus e obedecer aquilo que o Senhor, Ele manda eu e você vier fazer, mesmo que muitas das vezes pareça loucura, falar assim, Senhor, mas como eu vou fazer isso? Mas como eu vou mergulhar ao rio, Senhor? Mas como eu vou olhar para esses ossos secos, essa situação que está morta, e profetizar como isso vai reviver? Não fique eu e você querendo saber como Deus vai fazer, falando por quê,
porquê. Mas se a gente vem a ouvir a voz do Senhor, confiar na voz do Senhor e obedecer, louvado seja o nome do Senhor, porque não é eu que vou fazer, não é você que vai fazer, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai guiar, é o Senhor que vai capacitar, louvado, é o Senhor que vai trazer. Aí a gente vai lá para o livro de Deuteronômio 27, onde o Senhor ele fala, né, se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos obedecer, as bênçãos do Senhor Jesus, elas te seguirão e te alcançarão, amém? O que eu e você precisamos estar é atento, amém? A voz do Senhor, a palavra do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, amém? Para que a gente venha viver, louvado seja Deus, e alcançar as promessas de Deus para nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra, amém? A qual o Senhor ele colocou no meu coração, amém? Para estar aqui compartilhando com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele sabe, amém? Como cada um adentrou nessas portas essa noite, cada um tem passado, cada um tem vivido, e o Senhor ele fala, né, através da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se a gente permanecer firme e fiel diante da presença do Senhor, ouvir na voz de Deus, obedecer na voz do Senhor, o Senhor ele vai cumprir tudo aquilo que ele tem prometido. É aqui, ó, irmãos, em Deuteronômio 28, onde fala assim, ó: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os teus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, a voz do Eterno Senhor Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. E aqui ele fala, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito seus filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da terra, os bezerros e os cordeiros, bendito seus seres, suas maçadeiras. Aí aqui ele fala quais são todas as bênçãos que, se eu e você estivermos atentos em obediência à voz do Senhor, ao mandamento do Senhor, as bênçãos que nos seguirão nos acompanharão, amém? Louvado seja Deus aonde estivermos, amém? Louvado seja Deus, que os irmãos possam, amém? Fica com essa palavra no teu coração, amém? E as palmas glorificam o Senhor, amém? Louvado seja o nosso Senhor.